Livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim o texto sagrado: Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleça as suas mãos. 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se achar afastado das festas solenes, esses que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Versículo 20. Naquele tempo farei com que vocês voltem. Eu os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar, diga restaurar, a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Levanta a tua mão, oremos. Pai, nós estamos na tua santa casa, na tua santa presença, diante do teu santo poder. Pedimos a ti que tu venhas falar com cada vida nesta noite, que tu tragas ao Pai uma palavra abençoadora a cada um, que cada vida possa sair daqui reanimada, feliz e abençoada pelo Senhor. Tu és o Deus da nossa esperança. Eu oro agora abençoando esta ministração, com a unção que vem do alto, que vem do Senhor, que vem do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, aos que estão em casa participando, meu abraço, meu carinho, gente de perto e de longe, alguns fora do Brasil. O juízo de Deus vem, é real. O juízo vem. De tempo em tempo, a gente percebeu na Bíblia Deus enviando o seu juízo, até mesmo sobre a nação santa. Deus, na sua grande justiça, ele jamais encobriu os pecados de Israel e tratou com firmeza, permitindo a ida para o cativeiro, permitindo a invasão de Tito, aquele general romano terrível, sanguinário, que se tornou imperador depois. E Tito invade e destrói ali Jerusalém, expulsa o povo. O juízo de Deus veio sobre Israel durante quase 2000 anos. Se você observar, no ano 70, aquele povo foi banido da sua terra, a maior parte do povo. Eles somente voltaram àquele lugar como nação em 1948, quando a Segunda Guerra Mundial tinha terminado, a Inglaterra detinha o poder ali da região. A Inglaterra sempre foi sempre teve uma simpatia pelos judeus, os Estados Unidos muito mais. Inglaterra e Estados Unidos sempre vivem em parceria. Então, a Inglaterra permite, mas a ONU tinha que aprovar aquela decisão. Houve, na época, uma votação para que se aprovasse, houve um empate. E Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto Minerva. O Brasil, ao contrário de que muitos dizem, não é essa coisa ruim que tem por aí, não. O Brasil é uma boa nação. E tem pessoas que se comportam muito bem. Oswaldo Aranha dá aquele voto e o povo começa a voltar.
Foi permitido ali ao ano que Israel tivesse a sua nação e podia escolher o nome, escolheu Israel novamente. Os árabes que estavam ali naquela região de Gaza e ali junto àquela região de Samaria, poderia ficar nas duas regiões e escolher o nome, não escolheram, até hoje. Chama ali de palestinos, Organização para a Libertação da Palestina. Mas a verdade, irmãos, é que o juízo de Deus foi forte. Quando Jesus estava para ser crucificado, o povo pediu que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Podia pedir só sobre eles, né? Pediu sobre eles, sobre os filhos. E aquele povo ficou quase 1900 anos. E sabe o que é isso? Do ano 70, do ano 70 era cristão até o ano de 1948, sem paz. Perseguido em muitas nações, especialmente na Segunda Guerra Mundial por Hitler, na Alemanha, uma coisa terrível. Tudo isso foi o quê? Juízo de Deus. Eles não conheceram o tempo da visitação. Jesus passou por lá de uma maneira gloriosa e eles não perceberam que ali estava o Salvador. Mas durante todos esses anos, o juízo de Deus veio sobre muitas ações. O juízo de Deus vem sobre todos com justiça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos devedores aos Estados Unidos da América quanto ao Evangelho. Deus usou aquela nação para levar o Evangelho a muitos lugares, especialmente ali depois do avivamento do século XVIII, com John Wesley na Inglaterra, e ele vai ali para os Estados Unidos, muitas vezes naquela ocasião, e os Estados Unidos experimentam um grande avivamento. E a partir daquele avivamento, os Estados Unidos enviam muitos missionários para o mundo, especialmente aqui para a América. Nós, presbiterianos, nossa origem norte-americana, Assembleia de Deus, a própria congregação cristã, os batistas. Então veja bem, aquele país sempre teve uma grande importância, e ainda hoje é a maior economia do mundo. Mas aquele país tem tido um retrocesso significativo na vida espiritual. É inacreditável como aquele país caiu espiritualmente. Os países da Europa vivem uma frieza sem precedente também, vendendo templos para mesquitas, para clubes. O que Deus fez? Juízo. Deus criou esse vírus? Lógico que não. Deus sabia. Deus permitiu. Deus permite. Deus permite. É o juízo. Tem gente que pensa assim, olha, o capitalismo está vencendo, o comunista. O primeiro comunismo está fragilizado. Eu vou dizer uma coisa que Deus permitiu. Os dois principais países que têm tido anunciado os casos do coronavírus são Estados Unidos e Rússia. É o juízo de Deus. O juízo de Deus está nesse livro aqui. Eu até gostaria que você lesse o livro em casa. São apenas 3 capítulos. 3, bem pequenininho, 10, 15 minutos você lê o livro todo. Ali nós temos exatamente, o juízo de Deus veio sobre Israel, está no livro, pelos seus pecados. E o juízo de Deus veio sobre as nações outras, que afligiam Israel. Deus é assim, ele até permite que uma nação ataque Israel, mas depois ele vai lá e trata com aquela nação também. Então o juízo de Deus veio. Mas no final desse livro, especialmente a partir do versículo 14 do capítulo 3, nós vemos aqui uma promessa de restauração para quem? Para Israel. Goste o mundo ou não de Israel, Deus tem um propósito para aquela nação. Eu entendo, especialmente pelo livro de Daniel e Zacarias, que Israel na grande tribulação sofrerá muito, muito. Há uma interpretação ali em Zacarias que 2/3 de Israel vão perecer. Mas no final da grande tribulação, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenar, ele o fará em Jerusalém,
Ninguém quer Jerusalém como capital, vai ser a capital. Israel voltará para a nação, Israel vai tomar conta daquele território. E Jesus será o grande rei sobre aquela nação e governará o mundo. Mas Israel terá restauração, e esses versículos mostram esta restauração. Uma restauração linda, sintomática. Nós vemos aqui o prazer, a alegria, o trabalho de Deus junto àquela nação, Deus levando de volta, Deus congregando, Deus abençoando, Deus tratando com os inimigos, Deus fazendo uma obra completa. E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor falou comigo. Isso aqui tem a ver com a igreja do Senhor. Deus está tratando com a igreja também no atual tempo. Nós vivemos um tempo no qual grande parte da igreja não tem compromisso com Deus. Não estou dizendo a nossa igreja local, renovada, estou falando a igreja como um todo. As pessoas vivem sem compromisso, até se voltam para Jesus, mas muitos dos quais interessados em bênção, alguns até louvam o Senhor, mas o compromisso não é evidente. Eu penso que Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Eu penso dessa forma. E Deus está tratando com a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o anticristo vai aparecer logo, logo aí. Pastor, vai aparecer, como diz a Bíblia, vai dominar o mundo. Mas eu creio que Jesus arrebata antes da grande tribulação, né? A minha interpretação teológica. Mas o anticristo vai surgir logo. E Deus está trabalhando na igreja também. A igreja sentiu o impacto. A igreja também não foi livre completamente dessa crise e nenhuma outra crise. Mas a promessa para a igreja cabe nesse texto. Tudo que se aplica a Israel, tudo que se fala de Israel pode se aplicar na igreja. Eu creio na verdade, queridos irmãos e irmãs, que o nosso Deus, Ele está trabalhando com a igreja, Ele está tocando na igreja, Ele está mexendo com a igreja. Você que está em casa, preste atenção. Porque Ele vai restaurar a sua igreja. E Ele vai prepará-la para o arrebatamento que não está longe, pelo contrário, está perto. O Senhor vai firmar os verdadeiros cristãos com Ele. E trará de volta alguns que cocheiam, alguns que estão manquejando, mas que querem um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. E querem se preparar para o arrebatamento da igreja. Não dá para viver com Deus e viver no pecado. Não dá para viver com o Senhor e viver no mundo. Não dá para falar glória a Deus e glória às coisas mundanas. Não dá. A gente tem que ter um compromisso. Só que para esses que têm compromissos, Deus promete restauração. Esse texto fala em grande restauração. Essa restauração é para Israel no futuro e para nós agora. Amém? Então, com base nesse texto sagrado, eu quero ministrar esse tema. Diga assim: a restauração do povo de Deus. Deus vai restaurar o povo dele. Os Estados Unidos vão vivenciar um grande avivamento. Nós precisamos disso, e eu oro por isso, porque nós somos devedores a Ele quanto à vida espiritual. A Europa vai entrar numa nova fase de evangelho, pode ter certeza disso. Outros continentes também. Deus vai mexer com as nações. E o Brasil, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil, durante muito tempo, se falou que o Brasil é o celeiro de missionários. Isso ainda não se cumpriu em sua totalidade, mas vai se cumprir. Eu penso que Deus vai enviar um grande avivamento sobre a nossa nação. Porque no Brasil existe representante de todas as raças aqui. Então o brasileiro é muito bem aceito em qualquer país do mundo. Então Deus vai restaurar a igreja dele de uma maneira poderosa. E Deus vai levar vidas para abençoar as nações.
Mas tudo isso depende de uma restauração do povo de Deus. Que vai acontecer? Levanta a tua mão e dê glória a Deus. A restauração do povo de Deus. Primeiro, diga assim, com exultação. Olha o versículo 14. Canta, ó filha de Sião. Canta. Rejubila, ó Israel. Regozija-te. E de todo o coração, olha a ênfase aí. Exulta, ó filha de Jerusalém. Olha a promessa para Israel. Isso aqui é uma promessa milênio por milênio. Uma promessa de restauração pós-grande tribulação. Depois de tantas coisas, hoje Israel continua esperando o Messias, que não chegou, segundo eles. Para nós, já chegou faz 2000 anos, já está voltando e eles estão esperando a vinda. Israel sofre demais. Israel tem sido humilhado em algumas nações, mas Israel vai chegar no momento de uma grande exultação. Quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino milenar, Ele trará de todas as nações, Ele vai reunir ali, Ele vai reunir em Jerusalém todo Israel. Israel é um país muito pequenininho, é um país aí menor que Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, muito pequeno. É um país comprido, estreito, mas muito pequeno. Só que Israel, ali tem uma parte da Jordânia, faz parte de Israel, onde estão ali os árabes, que me perdoem, tudo ali faz parte de Israel. E lá no milênio isso vai se concretizar. E vai chegar no momento que Jesus terá um trono em Jerusalém. Um novo templo será erigido. As nações irão para lá para cultuar a Deus. Israel voltará, mas voltará com júbilo. Júbilo é uma alegria extraordinária, algo que mexe com o interior, algo que leva para um prazer, para uma satisfação muito grande. Israel sentirá uma alegria especial, uma satisfação profunda. Vai chegar um momento que aquele país vai se sentir tão satisfeito, depois de tanta prova, de tanta perseguição, e do juízo de Deus, aquele povo poderá provar da bênção do Altíssimo, e aquele povo vai provar disso com muita exultação, com muita satisfação. Eu vou dizer para você agora, isso vai acontecer com a igreja. Eu tenho orado a Deus, eu vou dizer para você, eu sou profeta de Deus. Eu estou profetizando para a igreja do Senhor. Depois dessa pandemia, Deus vai levantar uma igreja forte no Brasil e fora. Deus vai trazer um tempo de coisas maravilhosas. Eu vou dizer para você, historicamente, a cada ano do jubileu, a cada 50 anos acontece um avivamento no mundo. No século passado aconteceram 2, 1902, Rua Azusa. A partir dali, um pequeno grupo de oração, Deus transtornou o mundo. Anos 60, 70, 50 anos depois acontece no Brasil e tantos lugares um avivamento. Eu sou fruto daquele avivamento, da minha conversão. Um avivamento, poder, Deus manifestou unção, curas, milagres extraordinários. E já faz 50 anos, chegou o tempo. O tempo é agora. O novo jubileu de Deus vai acontecer. Normalmente antes de um momento de êxtase, há uma aprovação. O mundo está passando por aprovação. Os aprovados vão vivenciar um novo avivamento. A igreja do Senhor vai passar por uma exultação, uma satisfação, uma alegria maravilhosa. Um tempo de vitória está chegando para a igreja. Um tempo glorioso está chegando, me canta as aias. Você pode esperar. A grande bênção você vai viver ainda. Você não viveu, você viveu alguma coisa dessa bênção. Mas Deus tem coisas grandes para você. Aplauda o Senhor. A restauração do povo de Deus. Segundo lugar, diga assim, com redenção. Olha o versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Olha que sentença. Deus afastou a sentença. Israel
tem passado por sentenças duras, pesadas, durante esses 2 milênios. Sentenças. Lançou fora o inimigo. O inimigo é um tanto evidente que ele vai lançar fora de lá. Tem que lançar. Detesta Israel. E no final, tu já não verás mal algum. Vai chegar no ponto que Israel estará na sua terra. Israel não vai ver mal. Israel vai ter a redenção. Israel vai se quedar diante do Senhor e vai reconhecer que Jesus é o Salvador. Lá em Israel tem a porta dourada, está fechada. Aquela porta que dá para o Monte das Oliveiras, né? Os judeus dizem, o Messias vai chegar e vai entrar por ali. Os árabes têm um domínio atual daquele lugar, com 2 mesquitas ali. E os árabes dizem, ele não entra aqui. E eu passei por lá e falei assim, vocês são bobos. Ele já veio, entrou e saiu, subiu para os céus e está voltando. A grande verdade, quando Jesus voltar, aquela nação será redimida. Eu vou dizer uma coisa para você, ore por Jerusalém, a Bíblia manda fazer isso. Eu oro todos os dias por Jerusalém e por Israel. Aquela nação vai brilhar por 1000 anos na terra. Vai ter um brilho excelente, um brilho. Nós estaremos aqui reinando com Cristo numa condição melhor ainda do que esse. Mas na questão humana da terra, Israel vai ter ali algo extraordinário naquele momento. Uma nação redimida, uma nação transformada, uma nação novamente restaurada. Isso aqui vai aplicar para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não dá para ter uma igreja com gente vendendo semente para a pessoa prosperar. Irmãos, isso é insuportável. Não dá para alguém vender lenço, Não dá. Não dá para vender bala ungida no templo para acalmar a criança. A igreja do Senhor, em grande parte, está de brincadeira. Mas Deus voltará a agir no seio da igreja. Deus vai restaurar esse povo. Deus vai redimir os sinceros. Deus sempre busca os sinceros. E Deus vai fazer uma grande redenção no seio do povo de Deus. O povo de Deus vai viver o melhor do Senhor. A redenção vai tomar conta. Nós vamos ter uma igreja vibrante, uma igreja animada, uma igreja abençoada, uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja voltada para a palavra, uma igreja verdadeira. A redenção da igreja. O pastor, uma igreja tem que ser redimida, tem. Precisa. De tempo em tempo precisa vir algo extraordinário, vai acontecer. E Deus vai levantar essa igreja com força, com salvação, com libertação, com remissão, com poder. A bênção chegará sobre o povo de Deus. Amém? A restauração do povo de Deus. Terceiro lugar, diga assim, com renovação. Olha o versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Deleite é algo extraordinário, com alegria. Renovar-te-á, diga renovar-te-á. No seu amor, regozijar-se-á em ti. Olha aqui a renovação. Deus vai renovar aquela nação, queridos. Deus vai renovar Israel. Certa feita eu estava lá, me lembrei agora, eu estava ali junto o templo, só tem a muralha do templo, né? E tem um lugar que a gente adentra, e ali fica, especialmente ali, fora também, ali tem um lugar para mulher menor, é uma discriminação, né? E um lugar para homem maior, mas tem um lugar onde fica, as pessoas muitas vezes, os judeus ficam ali horas orando, eles ficam se mexendo com o corpo e lendo o Torá. E eles vão lendo. Aí eu perguntei assim, por que eles leem? Eles querem adorar a Deus com o corpo e com a alma. Mas eles não sabem. A gente estava lá um dia e alguém começou a conversar com a gente. Começou a conversar. E a gente percebeu o seguinte: eles têm desejo de servir a Deus, mas sem nenhuma sabedoria. Eles não conhecem Jesus, eles não conseguem enxergar que um judeu como eles, humanamente falando, é o Salvador. É impressionante isso. Eles creem na vida do Messias, que também seria um judeu, é óbvio. Mas ali no milênio, Deus vai renovar aquela nação. Quando aquele povo estiver sendo massacrado pelo anticristo,
O Senhor Jesus voltará e jogará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E o Senhor Jesus vai trazer aquele povo, e aquele povo vai perceber a quem eles perfuraram, a quem eles entregaram no passado. E aquele povo que restar, como diz Paulo, o restante de Israel, vai ter uma renovação de vida. Aquele povo vai experimentar algo extraordinário de Deus. Aquele povo será renovado. E aquele povo será a grande nação do milênio, abençoando as nações, em razão da renovação e vida com o Senhor. Isso aí vai acontecer conosco. A igreja vai passar por uma grande renovação. Eu profetizo sobre você nessa noite. O avivamento está chegando, diga avivamento. O aperfeiçoamento, Deus vai melhorar o seu povo. E Deus vai trazer uma grande renovação para nós. Nós precisamos, chegou o momento do reavivamento, chegou o momento do poder do Senhor, chegou o momento de uma nova unção. E essa nova unção está chegando, essa nova unção virá. Deus vai nos abençoar, Deus vai tocar em nossas vidas, Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai mexer conosco, Deus vai trabalhar em nossas emoções, Deus vai mudar a nossa realidade espiritual. Uma grande renovação está chegando. O povo vai ter prazer de ter a Bíblia, levantar a Bíblia e falar: estou subindo ao templo para adorar o meu Deus. Você está indo fazer o quê? Adorar a Deus. Você não quer bênção? Até quero, mas sobretudo eu quero adorar a Deus. Aquela renovação, aquele poder, aquela coisa linda, maravilhosa, chegará sobre nós. Aplauda o Senhor. Como o relógio da 10ª anda rápido, né? A restauração do povo de Deus. Diga assim: com comunhão. Versículo 18 diz: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti, sobre os quais pesa o opróbrio, desonra, Deus vai congregar. Aquele povo espalhado pelas nações, eles choraram pelas festas solenes, quando de lá saíram. Tem muita gente que nem sabe o que é uma festa solene. Mesmo lá em Israel hoje, a despeito de alguns rituais, eles estão longe de ter o que tinham no passado, muito distante daquilo. Então aquele povo no milênio vai poder vivenciar a essência daquilo que Deus queria para Israel. E vai haver uma forte comunhão na nação, mas muito mais com Deus. Aquele povo vai ter muita comunhão com o Senhor. Aquele povo vai experimentar coisas que nem imaginaram até agora. E aquele povo terá grande comunhão, mesmo porque Jesus estará pessoalmente reinando lá em Jerusalém. Então a comunhão, aquela concordância, uniformidade de pensamento, aquela congregação, como diz o versículo: eu os congregarei. Deus fará isso com Israel. E Deus vai fazer isso conosco, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: se prepare aí, prepare o teu coração. Deus vai te impactar, Deus vai mexer com você, Deus vai levar você a uma comunhão muito mais íntima com Ele. Você sentirá a presença dEle, você sentirá o poder dEle, você caminhará na força do seu poder. Você vai ter uma comunhão tão íntima com o Senhor, que você não vai se lembrar das desonras do passado. Israel não vai se lembrar disso. Deus vai agir no nosso meio, Deus vai operar de maneira poderosa. O momento de grande comunhão está chegando para a igreja. O momento extraordinário está se aproximando. Prepara a tua vida. Para encerrar essa mensagem, a restauração do povo de Deus, diga: com restituição. Olha o versículo 20, o 19 fala, o 20 enfatiza mais: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome, olha, um nome falando para Israel, e um louvor entre os povos da terra. Todo mundo vai valorizar muito Israel naquele tempo. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor, diz o Senhor. Israel perdeu tudo, irmãos. Obviamente que eles falharam para perder. Houve um tempo que Deus permitiu que os assírios invadissem aquela terra e levasse 10 tribos. A grande maioria
levou para o cativeiro na Síria. Depois, os babilônicos invadem ali e leva os judeus, duas tribos que ficaram, Judá e Benjamim. Nunca mais aquele povo viveu a glória. Eles voltaram ali, quando Ciro permite aquela volta, quando Neemias é usado, Esdras, mas sempre em cativeiro, ora com um domínio, ora com outro. Aquele povo perdeu aquilo que ganhou quando saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, Deus trabalhou 40 anos com aquele povo do deserto. Quando o povo entra na terra prometida, 5 anos depois, aquela terra estava praticamente conquistada. E aquele povo estava numa terra que manava leite e mel, significa uma terra produtiva, abençoada, muito abençoada. Aquele povo tinha o melhor. No tempo de Davi, de Salomão reinando, foram tempos de glória para aquela nação. Aquela nação teve muito, em razão de rejeitar o Salvador, que era previsto, porque aquele povo deveria ter anunciado Deus às nações, mas eles não conseguiram anunciar. Pelo contrário, eles não queriam fazer isso. E vendo o profeta Jonas um exemplo, mandou ir, foi para o fundo do mar, para o vento de uma baleia, mas não queria pregar. Quando pregou, o povo se converteu, ficou com raiva, pediu a morte. Então o povo não queria a conversão dos gentios. E aquele povo perdeu, ficou andando de pátria em pátria. Aquele povo é especialista em pedras preciosas. Quando nós estivemos lá, brasileiro muito curioso, veio por quê? Eles são muito fortes. O turismo e as pedras preciosas ali são as duas maiores fontes de renda do país. Ele fala, quando o povo estava fora, eles compravam isso, ouro, porque numa crise dava para carregar, levar embora facilmente, ou pelo menos mais fácil do que qualquer outra coisa. Então aquele povo peregrinou pelo mundo, sofreu, mas lá no milênio vai haver restituição. Será restituída àquela nação tudo o que eles receberam no início, especialmente as promessas a Abraão, Isaque e Jacó. A restituição chegará para aquela nação no milênio, e aquele povo vai viver o melhor de Deus, a reparação, o ressarcimento, a devolução de tudo aquilo que eles tinham. Isso vai acontecer para eles no milênio, para nós vai acontecer daqui a pouco. Está chegando o momento da restituição. Muitos servos e servas de Deus já viveram um momento espiritual muito melhor do que estão vivendo agora. Mas Deus vai restituir, Deus vai trazer os dons, Deus vai trazer a vida com Ele em perfeita comunhão. Deus vai trazer o melhor dEle, Deus vai agir de uma maneira poderosa, Ele vai restituir, inclusive o que você perdeu. Ele vai restituir isso na tua vida. Ele vai trazer coisas lindas para você. A restituição de Deus vai chegar. Eu vou dizer uma coisa, passar essa pandemia, vem bênção aí para a tua vida. Quando passar isso, Deus vai chegar na tua vida e vai te abençoar. Deus vai agir na tua vida. Você vai receber o que tanto desejou, ou quem sabe perdeu. A restituição virá sobre a igreja. E nós teremos uma igreja verdadeira, vibrante, abençoada, que vai dignificar o nome do Salvador. Fique de pé e aplauda o Senhor. Vivencie a exultação, a redenção, a renovação, a comunhão, a restituição. Experimente a restauração de Deus. Experimente a restauração do Senhor. Eu quero orar por você agora. Quero te abençoar. Eu vou dizer, nada que venha ao mundo é para nos destruir. Muito pelo contrário. Deus tem propósito, Deus vai restaurar o seu povo. Nós teremos uma igreja verdadeira, uma igreja muito mais abençoada do que tivemos até agora. Levanta a tua mão, eu vou abençoar a tua vida.